Olá, pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube Carlos Augusto Vailate. Aliás, a propósito, eu sou o pastor e professor Carlos Augusto Vailate e esse é mais um dos episódios dentro do nosso quadro Vailate Vai Lá na Bíblia. No vídeo de hoje eu vou tratar de um dos capítulos mais debatidos e mais controversos da Bíblia, e mais particularmente falando do Novo Testamento, que é o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber novas notificações e que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Além disso, se você gosta do nosso trabalho, se você acompanha o nosso trabalho, se você curte o nosso conteúdo, todo esse conteúdo bíblico, teológico e assim por diante, considere apoiar o nosso trabalho através do QR Code que se encontra aqui na parte inferior da sua tela. Por fim, caso você queira também adquirir os meus livros, você pode fazê-lo através do WhatsApp 11 95128 4642, 11 95128 4642, e também pode adquirir os meus cursos de hebraico bíblico, de teologia arminiana e de interpretação bíblica através do meu site carlosvailatecursos.com.br. Bem, mas sem mais delongas, vamos direto ao que nos interessa, vamos direto para o tema do vídeo de hoje, que é uma análise de Romanos capítulo 9. Quando nós falamos sobre Romanos capítulo 9, um primeiro elemento que nós devemos aqui tratar, um primeiro ponto é entender como Romanos tem sido compreendido por diversos estudiosos, teólogos e assim sucessivamente. E para tal, eu separei aqui três autores, três teólogos calvinistas, para que nós escutemos como, por exemplo, essa turma, essa parte da teologia, ou desse sistema teológico que envolve a interpretação de Romanos 9, tem compreendido esse capítulo. John Piper, por exemplo, ele disse o seguinte a respeito de Romanos 9. Romanos 9 é como um tigre que sai por aí devorando os defensores do livre-arbítrio, ou seja, há uma crítica velada a nós, teólogos, pastores, enfim, cristãos de linha arminiana. Mas além de Piper, nós temos também outro autor, igualmente calvinista, que vai dizer o seguinte a respeito de Romanos 9, que é R.C. Sproul. E Sproul vai dizer o seguinte acerca de Romanos 9. A passagem mais significativa do Novo Testamento concernente à dupla predestinação é encontrada em Romanos 9. Entenda-se dupla predestinação de uma perspectiva reformada ou calvinista. E por fim, outro autor que nós gostaríamos de citar, o que ele diz sobre Romanos 9, é MacGregor Wright, que vai dizer o seguinte: Romanos 9 parece ser um capítulo tão distintivamente calvinista, e eu acrescentaria apenas parece, que a exegese arminiana tem passado por apuros quando confrontada com ele. Eu acho que Wright aqui é um tanto quanto exagerado, porque a exegese arminiana tem lidado tranquilamente com o capítulo 9 de Romanos. Aliás, a meu ver, de forma até mesmo mais adequada, talvez, do que a exegese tipicamente calvinista desse importante capítulo do Novo Testamento. Mas avançando um pouco mais aqui no nosso estudo, eu gostaria de falar um pouco, ainda que brevemente, sobre a estrutura de Romanos 9. E quando nós falamos sobre a estrutura de Romanos 9, eu diria que o capítulo 9 de Romanos ele pode ser estruturado de uma forma quíntupla, isto é, em 5 sessões ou blocos, que nós dividimos da seguinte maneira. A primeira parte, Romanos 9, versículos 1 a 5, nós entendemos que este bloco ou esta sessão trata do tema a preocupação de Paulo com seus parentes segundo a carne, isto é, os judeus, os israelitas. Mas daqui a pouco nós vamos dar uma trabalhada um pouco mais detalhada em cada um destes blocos ou em cada uma destas sessões. Por ora, nesse primeiro momento, nós estamos apenas citando essa estrutura geral de Romanos 9.
Mas uma segunda seção aparece em Romanos 9, versículos 6 a 13, que trata do caráter soberano de Deus em suas escolhas. E daqui a pouquinho nós vamos ver que escolhas são essas. Uma terceira seção, ela vai tratar ali no capítulo 9, versículos 14 a 24, do tema do direito soberano de Deus de escolher pessoas para o serviço e de incluir os gentios em seu plano. Em penúltimo lugar, o bloco que envolve Romanos 9, nos versículos 25 a 29, ele vai tratar do tema da confirmação profética do propósito de Deus. E, por fim, a quinta e última sessão, o quinto e último bloco, ele tratará, em Romanos 9, versículos 30 a 33, da temática o motivo do tropeço de Israel. Bem, mas tendo em vista essa estrutura toda e quíntupla que nós aqui mencionamos, qual é o tema central de Romanos 9? Ao que nos parece, de forma bem resumida, o tema central de Romanos 9 é a prioridade dos judeus e a inclusão dos gentios na salvação. Tema este que, aliás, entendemos que irá se estender até o capítulo 11 de Romanos. Tendo dado essas brevíssimas, mas muito relevantes informações introdutórias sobre Romanos 9, vamos então agora em si para esse estudo, ou para essa análise de Romanos 9. E aí, nesse primeiro contexto, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro bloco, que envolve Romanos 9, versículos 1 a 5, e que trata do tema da preocupação de Paulo com seus parentes segundo a carne. Aqui nós temos alguns elementos que nós gostaríamos de trabalhá-los sucintamente com você. O primeiro tema que chama aqui a nossa atenção é o versículo 2, que trata da tristeza de Paulo. Quando nós lemos Romanos 9:2, Paulo vai dizer o seguinte: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então observe que Paulo ele está triste, está com o seu coração, digamos, quebrado, devido a algo que ele vai citar já na sequência. E aí, no versículo 3, Paulo, nós observamos que ele usa uma linguagem muito dura, muito forte, muito contundente, acerca da sua dor, onde ele vai começar a explicitar a razão da sua dor, quando Paulo, então, no versículo 3, ele deseja ser separado, ou seja, deseja ser anátema de Cristo por amor aos seus irmãos judeus. Aqui nós temos uma coisa importante, ou algumas coisas importantes para dizer. Antes disso, vamos ler o que diz Romanos 9:3, a fim de que nos inteiremos melhor quanto ao conteúdo dessa carta e quanto ao pensamento paulino. Romanos 9:3 diz: porque eu mesmo, Paulo diz nesse texto, ele vai dar a razão da tristeza dele citada em Romanos 9:2, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Aqui, calvinistas como John Murray e William Hendrickson, por exemplo, dizem que tal separação de Cristo seria impossível, visto que isso confrontaria ou entraria em choque com a doutrina calvinista da perseverança dos santos. Entretanto, a resposta mais apropriada nesse caso, a meu ver, é que tal situação seria impossível, porque Paulo sabia que ele, Paulo, como um ser humano pecador, ele evidentemente não poderia ser um substituto adequado nem mesmo por outro pecador, e muito menos por toda a nação de Israel. Somente Cristo poderia ter feito isso pelo pecador, e foi efetivamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas, depois disso, nós temos um outro elemento importante que envolve os 8 privilégios de Israel nos versículos 4 e 5. E a partir destes 8 privilégios notáveis, importantes que Israel recebe, que nós já vamos lê-los, já vamos ver quais são, isso ajuda-nos a entender que Paulo estava triste por causa da incredulidade de Israel, mediante, apesar de ter tantos e tamanhos privilégios. Mas Romanos 9, versículos 4 e 5 vão explicitar quais são estes 8 privilégios que Israel tem
E que, em razão disso, deixa Paulo ainda mais entristecido e com o coração ainda mais dolorido, devido ao fato de Israel rejeitar o evangelho que ele pregava, a pessoa de Jesus, as obras de Jesus e Jesus como o Messias. E já que citamos Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5, é importante lermos esse trecho para visualizarmos, para verificarmos quais são estes 8 benefícios ou 8 privilégios que Israel tem e que faz com que Paulo fique triste, fique com o seu coração dolorido em razão do fato de Israel ser incrédulo quanto à pessoa e obras do Messias. Leiamos Romanos 9, versículos 4 e 5. Que são israelitas, dos quais primeiro privilégio, primeiro benefício de Israel, a adoção de filhos, segundo, e a glória, terceiro, e os concertos, quarto, e a lei, quinto, e o culto, sexto, e as promessas, agora o versículo 5, dos quais são, sétimo, os pais, e dos quais oitavo, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então observe que diante de todos esses privilégios que Israel tem, ciente destes privilégios, é que nós podemos compreender de forma mais adequada a tamanha tristeza do apóstolo Paulo nesse contexto. Mas isso nos leva a um outro bloco aqui dentro do nosso estudo que envolve o caráter soberano de Deus em suas escolhas, envolvendo Romanos 9, versículos 6 a 13. Aqui nós temos alguns pontos igualmente importantes. No versículo 6, nós temos algo que chama a nossa atenção aqui. A palavra de Deus, dentro do argumento paulino, não falhou porque nem todos os que são de Israel, eles são israelitas. E aí tem um pensamento que nós colocamos na sequência de Jack Cottrell, um importante teólogo arminiano, infelizmente falecido há pouco tempo, em que Cottrell vai dizer o seguinte, abramos aspas para ele. O principal propósito de Paulo em Romanos 9 é afirmar o direito soberano de Deus em escolher qualquer indivíduo ou grupo para o serviço, sem ao mesmo tempo escolhê-los para a salvação. Aqui, novamente, alguns elementos são importantes e devem ser aqui citados. A rejeição de Israel da mensagem do evangelho pregada pelo apóstolo Paulo, ela não parecia ser um indicativo de que a palavra de Deus, ou seja, as promessas feitas a Israel e aos seus patriarcas havia falhado. A fala de Paulo, ela pode dar a entender que Deus e as suas promessas falharam quanto a Israel. Por quê? Porque Israel, apesar de todos os 8 benefícios que Deus lhe deu, conforme nós acabamos de ver, estava agindo de uma forma incrédula diante do evangelho. Então, isto não poderia significar que as promessas de Deus quanto a Israel falharam? E aí, Paulo responde no versículo 6, parte A. Romanos 9, versículo 6, parte A. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E a prova de que a palavra de Deus não falhou, ela advém do contexto amplo de Romanos capítulos 9 a 11, segundo o qual o destino dos israelitas incrédulos e também dos gentios, por que não dizer, ainda não está definitivamente selado, mas pode sofrer alterações significativas de acordo com a resposta de fé ou de incredulidade dada a mensagem do Evangelho. Mas ainda na sequência do nosso estudo, nós também observamos que o plano de Deus, ele se daria através de Isaac, conforme Romanos 9,7, Rebeca, Romanos 9,10 e Jacó, Romanos 9,13, e não por meio de Ismael, Agar e Esaú, nos versículos 7 a 13, de uma forma aqui geral. E aqui outra observação importante se faz necessária. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael, não é isso? Conforme Gênesis 25, versículos 8 a 9 e também 1 Crônicas, capítulo 1 e versículo 28. Mas Deus resolveu escolher soberanamente apenas Isaque para os seus propósitos, conforme Romanos 9, 7. Da mesma forma, Rebeca, esposa de Isaque, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó, conforme Gênesis 25, versículos 25 a 26. Mas Deus decidiu escolher somente o último e rejeitar o primeiro, conforme Romanos 9, versículos 10 a 13.
Ora, mas que tipo de escolha nós temos aqui? Ou, para sermos mais diretos, mais precisos ainda, para que ou com que propósito Deus escolheu Isaque e Jacó e, ao mesmo tempo, rejeitou Ismael e Esaú? Geralmente, os nossos irmãos calvinistas tendem a interpretar tais passagens em termos soteriológicos ou em termos salvíficos, isto é, relacionados à salvação. Entretanto, o apóstolo Paulo não está falando de escolha para a salvação aqui, mas está, em vez disso, simplesmente descrevendo a forma pela qual Deus tem usado alguns indivíduos em vez de outros na promoção do seu plano, de modo tal que papéis históricos salvíficos e não destinos eternos é a questão presente nesse trecho, por exemplo, de Romanos 9, versículos 6 a 13, onde nós encontramos uma série de informações importantes sobre o plano de Deus envolvendo os judeus e mais adiante também incluindo os gentios. Mas depois disso, nós queríamos aqui trabalhar com vocês, diante de tudo que nós falamos, dois modelos de soberania divina. Modelos estes que vão nos ajudar a entender melhor como calvinistas e arminianos entendem Deus e também a soberania de Deus. Esse ponto é muito importante, porque quando nós falamos sobre soberania divina, assim como quando falamos sobre conceitos como graça, como liberdade humana e tantos outros assuntos e temas teológicos, é sempre importante que nós coloquemos os pingos nos is e vejamos como cada tradição teológica, cada sistema teológico compreende determinados termos, porque nem sempre, dentro do nosso amplo e variado e complexo e diversificado cristianismo, nem sempre todos os conceitos teológicos ou termos teológicos são entendidos da mesma forma. E soberania é um desses casos. Pois bem, do lado calvinista, Deus com frequência é retratado como se fosse um romancista. E por que romancista? Porque como Deus ele determina todas as coisas, ele faz absolutamente todas as coisas, então, nesse caso, esse Deus romancista, dentro dessa analogia, dessa ilustração que nós estamos usando, esse Deus, ele cria os personagens, ele cria o enredo, ele cria a ambientação e todo o desenrolar da história. E num contexto como esse, os personagens eles acabam evidentemente seguindo um script programado. E, portanto, numa situação destas, a liberdade dos personagens é absolutamente ilusória. Por mais que calvinistas contestem, por mais que digam que esse é um espantalho da fé calvinista, os desdobramentos lógicos e necessários do pensamento calvinista é exatamente este. Ora, se Deus escreveu tudo, ele determinou tudo, e quando dizemos tudo, é absolutamente tudo, nada escapa a essa determinação total divina, isto significa que todos os nossos atos, incluindo pecados, pensamentos ruins, tentações e todas as situações foram já pré-determinadas por Deus. Então, numa situação como esta, onde Deus é retratado como um romancista, a liberdade dos personagens, entenda-se a minha e a sua liberdade nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro cósmico que é esse mundo em que nós vivemos, é apenas uma liberdade absolutamente ilusória, não é uma liberdade real. Bem, mas talvez então você se pergunte, mas professor Vailate, pastor Vailate, o que seria a alternativa? Qual seria a alternativa diante disso? A meu ver, uma alternativa mais correta, não apenas em termos lógicos, mas bíblicos sobretudo, é esta alternativa onde nós retratamos Deus como governante. Aliás, a meu ver, a Bíblia retrata Deus, quando o descreve como um ser soberano, a soberania divina é vista no fato de Deus ser descrito como governante de todo o cosmos, de todo o universo, de todas as coisas. E Deus, sendo governante, ele estabelece um governo que é regido por leis. Ele que criou as coisas assim, é ele quem manda, ele que criou essas leis de forma geral. E nesse contexto ocorre também o seguinte: o soberano, ele por criar leis
e também por ter, deduz-se, súditos que podem ou não obedecer ou não essas leis, isto significa que o soberano não terá sua vontade sempre realizada. Isso dependerá, em parte, da liberdade que Deus, o soberano maior, esse governante maior, ele concedeu aos governados. Entenda-se, todos os seres humanos, por exemplo. É claro que isso envolve animais, envolve fauna, flora, envolve todo o cosmos. Então, diante desses dois retratos da soberania divina, Deus como romancista no calvinismo e Deus como um governante no arminianismo, me parece que a segunda perspectiva, a de Deus como governante, ela seja mais saudável biblicamente, teologicamente falando e escrituristicamente falando também. E esse é o Deus soberano presente, por exemplo, em Romanos capítulo 9. Ele não cria um script que todos têm que cumprir à risca. Tanto é verdade que Israel está deixando Paulo triste. Por quê? Israel, em vez de obedecer a Deus, está sendo incrédulo quanto ao Evangelho, quanto ao Messias, quanto a Jesus e assim por diante. Bem, mas isso nos leva também a outro pensamento importante e que envolve o significado da frase controversa: amei Jacó, mas aborreci Esaú, ou odiei Esaú. E aqui nós temos outros elementos muito importantes. João Calvino, por exemplo, quando se refere a esse texto, a essa expressão, amei Jacó e aborreci Esaú, ele vai dizer: Jacó é, pois, eleito e Esaú rejeitado. Ou seja, Calvino ele interpreta as figuras, os personagens de Esaú e Jacó como sendo uma referência à eleição de Jacó e à rejeição ou reprovação de Esaú, a eleição de Jacó e a reprovação de Esaú. Por outro lado, Martin Lloyd Jones, um importante teólogo puritano, na mesma esteira do pensamento de Calvino, vai dizer: Jacó é o salvo, ao passo que Esaú é descrito como profano. Bem, mas será que esses tipos de pensamentos procedem? Será que eles refletem a verdade? Será que Paulo quis dizer isso mesmo quando ele escreveu textos como este, onde ele fala sobre o texto ali presente, a citação de Paulo: amei Jacó, mas aborreci Esaú? Aqui cabe-nos algumas informações importantes. Primeiramente, um primeiro item que nós queremos descrever e compartilhar com você é o seguinte: essa expressão, o maior servirá ao menor, de Romanos 9:12. Ora, ela não pode se referir às pessoas de Esaú e Jacó. Por quê? Porque Esaú nunca serviu a Jacó. Mas os edomitas, estes sim serviram a Israel ou Judá, conforme você pode confirmar em textos bíblicos como 2 Samuel 8:14, 2 Reis 8:22, 14:7 e 1 Crônicas 18, versículos 11 a 13. Um segundo item, nós temos aqui algo interessante que envolve o verbo odiar. O verbo odiar no versículo 13 ali, que é uma hipérbole semítica. O que acontece? Odiar, segundo o contexto do Antigo Oriente Médio, ou segundo o contexto do Antigo Oriente Próximo, que serve de pano de fundo, aliás, para a linguagem semítica de Paulo, que é judeu, odiar é uma hipérbole que transmite o sentido de amar menos. Em outras palavras, com a frase amei Jacó e aborreci Esaú, Deus simplesmente estava dizendo: preferiu o caçula ao mais velho, dentro dos propósitos divinos e histórico-redentivos ao longo de toda a história. E, portanto, isso não tem nada a ver com a escolha para a salvação de um e com a preterição e a ida do outro ao inferno, no caso de Esaú. Aliás, quando nós vamos para o item, mais um ponto aqui da nossa análise, do nosso estudo, nós também vemos que o verbo odiar, isto é, misel em grego, ele ocorre, por exemplo, em Gênesis 29:31, onde é dito que Jacó odeia Leia. E aparece também em Lucas 14:26, onde Jesus ele fala sobre o ódio à família. Que história é essa? Vamos ver esses detalhes um pouco mais de perto. Em Gênesis 29, versículos 30 a 31, é dito o seguinte, abramos aspas: e entrou também Jacó a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia ou do que a Lia, e serviu
com ele ainda outros 7 anos, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Depois, outro texto importante que é o de Lucas 14, 26, onde Jesus diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer, o texto grego é mais forte, ele diz, e não odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui nós temos, portanto, esse caso que nós mencionamos, onde Jesus, evidentemente, não está ordenando a nenhum dos seus seguidores, a nenhum dos seus discípulos, e nem a mim, nem a você, que odeie o nosso familiar, o pai, a mãe, um filho, um avô, a avó, um tio e assim sucessivamente. Não é disso que trata. Simplesmente nós temos aqui, como nós acabamos de mencionar, segundo o contexto do Antigo Oriente Próximo, uma linguagem hiperbólica semítica, um idiomatismo hebraico, onde odiar tem o sentido de amar menos. E é isso que nós encontramos aqui no texto. Além disso, nós devemos também dizer o seguinte, algo importante também nesse contexto, que é o seguinte: o caso nesta sessão que nós estamos, ora, brevemente analisando, de Romanos 9, versículos 6 a 13 e assim por diante, o caso nesta sessão é simplesmente este. Deus escolheu soberanamente que seria através de Isaac, Rebeca e Jacó, e não por meio de Ismael, Agar e Esaú, que ele levaria adiante o seu plano prometido antes a Abraão, de, por meio dele, abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12 e versículos 1 a 3 ensinam. Como muito bem observou um estudioso do Novo Testamento, cujo sobrenome é Cranfield observou muito bem que não devemos encontrar na argumentação de Paulo, aqui em Romanos 9, nenhum tipo de sugestão de que Ismael e também Agar e Esaú, é claro, por não haverem sido escolhidos para desempenhar papéis específicos no plano histórico redentivo divino, tenham sido por isso excluídos do abraço da misericórdia de Deus, porque não é disso que o texto bíblico trata. Isso faz-nos avançar um pouco mais aqui no nosso estudo, e ao fazê-lo nós nos deparamos com a terceira sessão, que envolve capítulo 9, versículos 14 a 24 de Romanos, é claro, e que trata do direito soberano de Deus de escolher pessoas para o serviço e de incluir os gentios em seu plano. Então, o assunto paulino aqui não é como os nossos irmãos calvinistas pensam, Deus escolheu alguns unilateralmente, e eu diria arbitrariamente, para ir para o céu, enquanto que ele simplesmente decidiu não escolher outros e quis que fossem para o inferno. Não é disso que trata o texto de Romanos 9, mas ele trata, isto sim, do direito inalienável de Deus, soberano de Deus, de escolher pessoas para um determinado serviço ou plano, e de incluir também os gentios no seu plano. Esse é o teor geral de Romanos no capítulo 9, e aqui no presente caso, nessa terceira sessão que vai dos versículos 14 a 24. E aí o argumento de Paulo, ele segue mais ou menos a seguinte linha. Primeiro, Deus não é injusto ao escolher Israel para um propósito histórico redentivo sem ter que salvá-lo automaticamente. Isso aparece no versículo ali que nós vemos o versículo 14. Mais adiante, nós vemos também que Deus, na sequência, ele é livre para exercer a sua misericórdia, além dos limites do judaísmo, que inclui, por sua vez, evidentemente, os judeus. E você pode encontrar esse tipo de raciocínio paulino, por exemplo, em Romanos 9, versículos 15 a 16, e depois, na sequência, nos versículos 23 a 24. E aí, para tal, Paulo vai exemplificar o seu argumento, dizendo que Deus escolheu Faraó, no versículo 17, e aí nós podemos ter também uma referência a Êxodo 9,16, e depois vemos também que Deus tem o direito sobre a massa. Esse é o contexto que nós temos aqui nessa passagem e que vai nos trazer estas importantes informações. Mas aqui outras observações devem ser dadas dentro desse contexto que ora nós estamos
analisando, que é algo absolutamente importante para a nossa compreensão. Quando Faraó é citado aqui, Faraó não é citado como um exemplo de alguém que é rejeitado quanto à salvação. Ele apenas é citado no versículo 17 como um exemplo de alguém que Deus levantou para mostrar o seu nome ali, na época para os egípcios, para os hebreus, assim por diante, em Êxodo, como nós podemos ler e confirmar em Êxodo no capítulo 9, versículo 16. E aí, quando o texto também fala sobre a massa, Deus tem direito sobre a massa, essa massa não é a massa da humanidade como um todo, onde então, dentro da qual Deus seleciona alguns para a salvação e outros para a perdição. Não, é a massa dos judeus, ou seja, dentro dessa massa de judeus, Deus, soberano que é, ele tem direito inalienável de, por exemplo, salvar os judeus crentes e de rejeitar os judeus incrédulos, ou seja, os judeus que não creem no Evangelho como pregado por Paulo e não creem, portanto, em Jesus Cristo de Nazaré como o Messias. Então é disso que o texto bíblico irá tratar. Mas isso nos leva, já que citamos Faraó, isso nos leva a outro ponto que envolve o coração endurecido de Faraó. E aqui, Faraó, ele não é importante frisar, retratado em nenhum momento no texto bíblico de Romanos capítulo 9, em nenhum momento Faraó é retratado como réprobo. Réprobo na linguagem teológica é alguém que Deus rejeitou quanto à salvação e, portanto, é aquele que irá para o inferno. Esse é o réprobo, numa linguagem muito popular e muito básica. Então, Faraó, observe em Romanos 9, na argumentação paulina, dentro do arrazoado, do raciocínio paulino, Faraó não é retratado em nenhum momento como um réprobo. Observe que ele, Faraó, ele foi, primeiro, levantado por Deus para que o seu nome, ou seja, o nome de Deus, o nome de Yahvé, fosse anunciado em toda a terra. É só você comparar Romanos 9,17 com Êxodo 9,16. E, em segundo lugar, nós vemos também que Faraó, ele foi levantado para isso e ele foi endurecido por causa da sua incredulidade antecedente, conforme descrita em Êxodo 3:19. Esse ponto é muito importante porque a obstinação, a teimosia de Faraó começa com ele mesmo, não começa com um decreto unilateral e arbitrário de Deus, de Yahvé sobre ele. Não, isso começa no próprio coração de Faraó. Vamos ver onde isso está no texto de Êxodo? Isso aparece em Êxodo 3:19, onde Deus diz o seguinte, abramos aspas. Eu sei, porém, Deus dizendo, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então, Faraó é usado como um exemplo de desobediência, como um exemplo de alguém que é um instrumento nas mãos de Deus, como um servo de Deus, no sentido de Deus usá-lo na sua teimosia e na sua obstinação, apesar de Faraó não ser salvo. Não é porque Deus usa Faraó para que os milagres dele fossem conhecidos no Egito e chegassem até nós hoje, que Deus tem a obrigação, porque usou Faraó, ele tem a obrigação de salvá-lo. Esse é o argumento, por exemplo, de Paulo nesse contexto. E aí, nós temos uma breve definição do que significa o endurecimento do coração, que nós tiramos de um teólogo que é o senhor Joseph Fitzmyer, que vai dizer o seguinte: o endurecimento do coração por Deus é uma forma de expressar a divina reação à persistente obstinação humana contra ele. Então perceba que Faraó, quando tem o seu coração endurecido por Deus, antes disso, Faraó já endurecera o seu próprio coração, já se mostrara previamente, nesse caso, teimoso, duro para com todas as falas ali, todos os protestos e todas as falas de Moisés e Arão que Deus havia enviado para falar ali a Faraó naquele contexto. Mas, avançando um pouco mais, nós temos também aqui o significado, algo muito importante, o significado dos vasos de Romanos 9. Romanos 9 vai citar em alguns versículos vários tipos de vasos. E é importante que nós entendamos adequadamente, ainda que de forma breve e sucinta, o que estes
vasos significam? Em primeiro lugar, nós temos aqui no versículo 21 uma referência aos vasos para honra e para desonra. O que acontece? Normalmente, calvinistas entendem, ou podem entender, nem todos os calvinistas interpretam Romanos 9 da mesma forma, é claro, mas eles podem entender os vasos de honra como aqueles que são os eleitos incondicionalmente, e os vasos de desonra como os réprobos, aqueles que Deus não quer salvar e que vão para o inferno. Mas não é disso que o texto trata. Aliás, James Dunn vai explicar esses vasos para honra e para desonra da seguinte forma. Abramos aspas para James Dunn. O sentido mais natural da metáfora, ou seja, dos vasos de honra e desonra, é de vasos empregados para diferentes usos dentro da história. É isso que nós podemos depreender em Romanos 9,17, lendo um texto que trata desse assunto de forma razoavelmente análoga, também que é 2 Timóteo 2,20. Então, esse é o primeiro item que nós devemos aqui observar, os vasos para honra e vasos para desonra. Na sequência, talvez aqui nós tenhamos um texto já um pouco mais complicado, que envolve os famosos vasos de ira. Quem são, afinal de contas, esses vasos de ira citados em Romanos 9:22? E aí, na nossa compreensão, de acordo com o nosso entendimento, os vasos de ira são os judeus que, devido à sua permanência, sua persistência na incredulidade, o que pode ser visto em Romanos 9:31-33, Romanos 10, versículos 1 a 4, e Romanos 11, 30 a 21, por exemplo, por agirem assim, então esses indivíduos prepararam a si mesmos para a perdição. Todavia, esta condição de os judeus incrédulos terem sido preparados ou terem preparado a si mesmos para a perdição, esta condição é totalmente reversível, ela pode ser mudada, desde que haja uma verdadeira fé salvadora ou salvífica depositada em Cristo. E isso nós podemos depreender no livro como um todo, na Epístola de Romanos como um todo, a exemplo de Romanos 1:16, Romanos 10:1, Romanos 11, versículos 11 a 14 e 23, e assim sucessivamente. E por fim, nós temos os vasos de misericórdia citados no versículo 23, que, diferentemente do que os nossos irmãos calvinistas dizem, não são aqueles que, Deus tem misericórdia de quem quer, ele se compadece de quem quer, então ele elege incondicionalmente e unilateralmente alguns e não faz isso com outros. Não, o próprio contexto vai explicar quem são esses vasos de misericórdia. Quem são eles? São judeus e gentios chamados para a salvação, conforme o versículo 24, Romanos 9:24, e também você pode usar um texto adicional, Romanos 1:16, no início da epístola aos Romanos. Me permita apenas me deter um pouquinho mais em Romanos 9:22 e dizer o seguinte. Primeiro, vamos ler aqui o que diz Romanos 9:22. Paulo, em Romanos 9:22, diz o seguinte: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Aqui cabe uma consideração importante. Como o verbo grego katertismena, que vem de catartizo, ele é traduzido como preparados em Romanos 9:22, como esse verbo ele é um particípio perfeito, e nesse caso é importante dizermos que a forma do verbo na voz média e passiva é a mesma em grego. Isto significa que esse termo katertismena, esse verbo katertismena, preparados, ele pode estar em qualquer uma das duas vozes, ou seja, na voz média e na voz passiva, ele pode estar em qualquer uma delas. Via de regra, os nossos irmãos calvinistas, ou muitos exegetas, muitos helenistas, muitos estudiosos do grego, entendem que katertismena está aqui na voz passiva, ou seja, os vasos, eles foram feitos, preparados para a perdição. Mas ainda que este seja o caso, nada é dito sobre a razão ou motivo que os fez serem preparados para a perdição.
isso foi a eleição incondicional de Deus, foi a dupla predestinação. Não há nada no texto bíblico imediato ou no verbo grego katartizo que traga esse tipo de explicação. Por outro lado, se katertismena for traduzido na voz média, então a ideia seria a de que esses vasos da ira, eles se prepararam a si mesmos para a perdição. E aí, novamente, nós devemos trazer algumas informações importantes. O fato de muitos estudiosos ao longo da história terem defendido aqui que o verbo grego katertismena deve ser compreendido na voz média, não é uma invenção de teólogos contemporâneos, de teólogos liberais, de pessoas que desconhecem o grego, de arminianos mal informados, nem nada do gênero. Nós temos bons exemplos, eu vou citar apenas uma pequena amostra, de diversos estudiosos, entre pais da igreja e outros de um período posterior, que defenderam leituras de Romanos 9, 22, e que envolve a ideia desses vasos preparados para a ira, que diz respeito à voz média, que é, por exemplo, a interpretação típica arminiana desse versículo de Romanos 9, 22. Aliás, vejamos então esses diversos autores, eu vou apenas citar os nomes desses autores, que entenderam katertismena, o verbo grego katertismena, como voz média. Como, por exemplo, os pais da igreja, Ambrosiastro, Crisóstomo, Constâncio e, mais recentemente, autores como Arndt e Gingrich, o dicionário Vine, Warren Wiersbe, Walter Kaiser Jr., Herschel Hobbes, Henry Allen Ironside, James Dunn, Martin Franzmann, William Hendrickson e John Stott, entre outros tantos estudiosos. Lembrando que Hendrickson e Stott, como outros aqui dessa lista, são calvinistas. E eles entenderam o verbo grego katartizo de Romanos 9, 22 como uma referência à voz média. Ou seja, esses vasos de ira, eles prepararam a si mesmos para a ira. Não foi Deus quem os preparou incondicionalmente ou unilateralmente desde a eternidade passada e assim sucessivamente. Bem, mas aí nós andamos um pouco mais adiante no nosso estudo e chegamos aqui à quarta e penúltima sessão, que envolve os versículos 25 a 29 de Romanos 9, é claro. E sessão esta que trata do tema a confirmação profética do propósito de Deus. Nesta sessão, a primeira observação que nós fazemos é que Paulo ele não acrescenta nenhum tipo de conteúdo novo ao seu argumento. Não tem nada novo que ele traga aqui. Paulo simplesmente vai dar continuidade ao seu pensamento dentre os gentios, sobre o qual ele já havia tratado anteriormente no versículo 24. E aí, Paulo vai citar os profetas Oséias, nos versículos 25 a 26, ele cita Oséias 2, 23 e Oséias 1, 10, e ele vai citar Isaías, nos versículos 27 a 29, como uma referência a Isaías 10, versículos 22 a 23 e Isaías 1, 9. E Paulo vai correlacionar as promessas de restauração feitas ao povo de Israel aos gentios, vendo-as como provas do propósito divino de incluí-los em seu plano salvífico, ou seja, no plano salvífico delineado por Deus, esquematizado pelo próprio Deus. E isso, portanto, irá nos levar para um último e derradeiro ponto dentro da nossa reflexão, dentro do nosso estudo no vídeo de hoje. E a quinta e última sessão, que nós queremos brevemente abordar, envolve Romanos 9, os versículos 30 a 33, que trata desse subtema que é o motivo do tropeço de Israel. Afinal de contas, aqui nós vamos saber no final de Romanos 9 por que Paulo está triste, com o seu coração dolorido, nos versículos 2 e 3, por que ele está muito triste, desanimado com a situação de Israel? Porque agora é que a resposta é dada no final do capítulo. Aqui algumas observações devem ser feitas. Então, primeira,
Por que os judeus, afinal de contas, se deram mal e os gentios se deram bem? Como é que pode? Os judeus não são o povo escolhido de Deus, os israelitas não foram escolhidos por Deus, eles não receberam aqueles 8 benefícios ou privilégios que nós lemos em Romanos 9, versículos 4 e 5. Então, por que os judeus, afinal de contas, estão se dando mal e os gentios estão se dando bem na sua relação com Deus? O que está acontecendo aqui? Isso acontece porque os judeus buscaram ser justificados pelas obras da lei, enquanto que os gentios foram justificados pela fé, conforme Romanos 9, versículos 30 a 32, parte A. E aí Paulo ele vai aprofundar mais ainda o argumento desta situação trágica dos judeus, dos seus conterrâneos, dos israelitas, dizendo o seguinte, que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço. Pedra de tropeço esta que, no contexto veterotestamentário, se refere a Deus, por exemplo, em Isaías 8, versículos 13 a 14 e Isaías 28, 16, e no contexto neotestamentário se refere a Cristo, é aplicada a Cristo, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Todavia, a boa notícia, a ótima notícia, isto sim são boas novas, é que ainda há esperança para o Israel incrédulo. Se Israel abandonar a incredulidade, se Israel abandonar o coração duro, se Israel abandonar a sua teimosia e, pela graça de Deus, se voltar para o Messias, crer no Messias, crer no Evangelho pregado por Paulo, Israel pode ser salvo. E isso aparece, por exemplo, em Romanos 10:1, em Romanos 11, versículos 1 a 5, 11 a 14, 23 a 28, dentro do raciocínio do apóstolo Paulo. Mas aqui, me permita dar algumas outras informações, e já estamos quase que caminhando para o final do nosso vídeo. Aqui, Romanos 9, versículos 30 a 32, como nós dissemos, fornece a razão da tristeza de Paulo, com a qual Paulo começara a sua carta de Romanos, no caso, no capítulo 9, nos versículos 2 e 3. É importante lembrarmos o que diz Romanos 9 e versículos 2 e 3, que diz: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou seja, anátema. Eu, Paulo, se pudesse, eu poderia preferir ir ao inferno, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. É como se Paulo dissesse: se a minha perdição, a minha, de Paulo, resultasse na salvação dos meus patrícios judeus, eu não teria nenhum problema em sacrificar a minha salvação em benefício deles. E aí, qual é mais uma vez a razão da tristeza de Paulo? É o fato dos seus patrícios judeus serem incrédulos quanto à pessoa e obras de Jesus Cristo, o Messias. É por isso que lemos o seguinte em Romanos 9, versículos 30 a 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Paulo pergunta retoricamente. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Bem, é isso. Eu espero que você mais uma vez tenha sido abençoado com esse nosso vídeo. É bem curto sobre Romanos 9, poderemos falar ainda muito mais sobre esse assunto. E se você desejar, você pode adquirir o meu livro Expiação Ilimitada, no qual eu dedico algumas páginas onde eu trato com mais detalhezinhos e com farta bibliografia sobre este assunto, sobre as interpretações de todo o capítulo 9 de Romanos 9. Nesse vídeo de hoje nós demos apenas uma breve palhinha sobre esse assunto. Mas além disso, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez um importante pedido para você. Eu quero concluir esse vídeo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com um número maior de pessoas a fim de que o nosso conteúdo ele seja percebido pelo YouTube como um conteúdo importante, relevante, que de fato contribui de algum modo com a sociedade e sobretudo com o nosso meio cristão. Mas além disso, você que gosta também do nosso trabalho, do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, assim por diante, você pode nos apoiar
através do QR Code que se encontra aqui na parte inferior da sua tela nesse vídeo. E por fim, caso você queira também adquirir os meus livros, você pode entrar em contato com o WhatsApp DDD 11 95128 4642. Repetindo, 11 95128 4642. E além disso, caso você deseje adquirir um dos meus cursos de hebraico bíblico, de interpretação bíblica e de teologia arminiana, você pode fazê-lo através do site carlosvailatecursos.com.br. É isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Ele.